Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso estudo, né, pessoal? A gente já tá chegando no final desse estudo aí, a sexta parte do nosso estudo do tema O que é a desintegração do ego, né, pessoal? Né? Foi uma novela aí, eu explicando aí cada detalhe aí do nosso processo, né? Da desintegração do ego, porque a gente que é espiritual, a gente está nesse processo, tá, pessoal? Porque a gente está apegado aqui a muita coisa, tá? É difícil pra gente, tá, pessoal? Eu sei disso, mas é o processo que a gente tem que passar. A gente, como espiritual, né? Tem que passar para ir desapegando aí. Senão, a gente fica apegado às coisas, né? Preso à Matrix, né? Preso nos desejos tudo do ego, né? E a gente sabe um dia que a gente vai se deixar esse corpo, desencarnar. E aí, como a gente deixa o corpo? A gente não tem mais corpo. A gente não vai para outra, não faz a passagem para dimensões mais elevadas. Então o espírito fica preso aqui, fica preso no umbral, desejando coisa que não pode ter. Ele não tem mais corpo. Eu só posso estar aqui falando com vocês porque eu ainda tenho esse corpo aqui. Não é um corpo assim, né? De beleza que os outros esperam, mas é um corpo e eu estou aqui. Entende? Por isso que você tem que agradecer, por mais que às vezes a gente não tenha alguma mobilidade nos braços, na mão, né? Alguma coisa que. Mas você está ainda no corpo, sua consciência, você está aqui, você tem o direito de estar aqui e aproveitar as coisas que existem nessa realidade. Né? Entende, pessoal? Então, por isso mesmo a gente assim devemos agradecer a Deus que é uma oportunidade de a gente vir e fazer o melhor que a gente tem que fazer, né? Que é aquele nosso propósito de vida, né, pessoal? O que muito fala em propósito de vida, o propósito da alma, né? Vários contextos aí falam sobre isso, tá? E quando a gente entra, a gente só tá aqui, tá? A gente só está vivo aqui, nos mantendo vivo, porque a gente tem um propósito, pessoal. Então a espiritualidade está trabalhando para nos manter aqui nessa realidade, até a gente cumprir o propósito. Primeiramente, lembrar do que é a gente, né? E começar a expandir a consciência, evoluir, entende? Então a gente precisa fazer isso, tá, pessoal? E é um processo fácil, irmão Samuel? Nossa, a gente está no umbral, pessoal. Aqui não existe processo fácil, aqui não existe processo, mas o caminho da gente espiritual, tá? Ele vai se tornando fácil quando a gente, né, se aproxima de Deus, do Criador, da nossa espiritualidade, né? Então, isso vai fazer com que se torne fácil. Mas é fácil? Não. A gente vai ter que quebrar orgulho, vai ter que quebrar muita coisa, tá, pessoal? Que a gente tem, tá, pessoal? Não adianta dizer, eu não tenho, eu sou. Não faça isso, tá, pessoal? Todos nós temos nossos orgulhos, nossos problemas, então a gente vai ter que quebrar isso e ir caminhando, né, nessa humildade, tá, pessoal? A nossa consciência. Que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, tá, pessoal? Mas é isso, é o que a gente veio experimentar aqui, tá? A nossa consciência. Espero que, né, Deus nos ajude, né? E
a gente consiga fazer cumprir o nosso propósito, a nossa maneira de que a gente veio fazer aqui nessa realidade, tá? Eu espero isso, tá, pessoal? E a gente sempre tem que confiar no amor de Deus, tá? A gente sempre tem que acreditar no amor, tá, pessoal? Amor, o amor incondicional, o amor ágape, o amor entre homem e mulher, o amor entre mãe e filho, pai e filho, a gente tem que acreditar. Porque tem até, né, uma fala aí do próprio Cristo, né, pessoal, que ele disse: o amor de muitos se esfriará, a iniquidade vai aumentar, tá? As coisas, né, vai sair do controle e o amor de muitos vai esfriar. Então, isso que está acontecendo, tá, pessoal? E por isso que a gente tem que alimentar esse amor, sabe? Essa frequência que é importante, pessoal, tá? A gente nunca pode deixar de acreditar no amor, sabe? Seja entre uma mulher, entre mãe e filho, pai e filho, entre, sabe? A gente nunca pode deixar. A gente que é espiritual, né, pessoal? Entende? Tomei uma aguinha aqui. Vamos lá para o nosso estudo, pessoal. Nosso estudo maravilhoso. Nossa, rendeu, hein? Esse. Como é que se diz? Esse tema, né? Rendeu. Porque esse tema aqui ainda vou ter que falar mais ainda, tá? Não é fácil, né? Mas vou ter que falar mais aí em alguma outra hora, tá? Então, o tema que a gente está falando é o que é a desintegração do ego. Então, pessoal, o que é que a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte aí, hein? O que é que a gente viu que é essa desintegração? Acho que você já sabe de cor, né, pessoal, o que é essa desintegração, né? Então, ele fala a desintegração do ego é um conceito psicológico e espiritual que descreve o processo de transformação da consciência. Então, é um processo que a gente entra, que a gente está sendo transformado pessoalmente e espiritualmente. É um fenômeno da alma. Então, é uma coisa que está acontecendo na nossa alma. A gente está sendo transformado. Tá? Então, a desintegração fala desse processo, porque a gente está tirando a identidade egóica para colocar uma identidade, né, de um homem, né, é um homem segundo a imagem do Criador, um filho de Deus, né, filho de Deus. Você não diz que é filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus. Então, você tem que transmitir essas frequências. Ele fala, é um fenômeno da alma que ocorre quando uma pessoa experimenta uma ruptura. O que é essa ruptura, pessoal? Ele fala, ou uma dissolução da identidade egóica. Então, quando a gente rompe essa identidade egóica, quando a gente desperta, pessoal, a gente já começa a perceber que a gente não é esse homem, esse ego, não é o corpo. Então, aqueles que é espiritual, eles já começam a perceber isso. Então, já é uma ruptura da sua identidade egóica. Então, mas a gente se livra logo tudo de vez assim? Não, pessoal, tá? A gente ainda continua com alguns vícios, algumas coisas. E aí, através desse processo, né? Por isso que a Bíblia, tá, pessoal? Ele vai administrando, vai orientando esse homem espiritual que nasceu, né? Então, essa ruptura é o despertar da consciência. É quando nasce um homem espiritual ou a mulher. E aí vai, como é nesse processo, você vai desintegrando. Então, você vai largando as outras coisas pelo caminho. Quanto mais você vai crescer na consciência, você vai largando as coisas. Foi por isso que eu coloquei esse nome desintegração.
porque vem desintegrando devagar, né? Que vai levar a gente à morte. Você viu que a gente mostrou o versículo que Cristo disse: tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, quando a gente toma a cruz, a gente está tomando a cruz, simboliza a morte, pessoal. A morte de quem, Samuel? A gente vai ter que morrer? Vai ter que morrer essa identidade egóica, para que apareça uma nova identidade, né, espiritual de um homem, um filho de Deus. Então, a gente está nesse processo, né, pessoal? Por isso que nesse processo, às vezes a gente comete erro, tá? É natural, tá, pessoal? Porque a gente está na aprendizagem, a gente está aprendendo, tá? Então, por isso que eu falo, por isso sempre o calcanhar de Aquiles da gente vai ser a culpa. Entende, pessoal? Fazer com que a gente se dá. Porque a culpa é uma frequência baixa. Então a gente baixa a nossa frequência. Por isso que não se culpe, pessoal, tá? A gente está aprendendo, a gente está caminhando com as nossas dificuldades, tá? Os anjos, os mentores, os seres espirituais, ele entende a nossa dificuldade. Ele sabe de tudo, tá, pessoal? E a gente tem que comer e sempre colocando energias elevadas, tá? Sempre trabalhando a nossa para colocar energia elevada aqui. É difícil, a gente já tem uma dificuldade. Imagine os religiosos aí que estão tudo presos no ego, as pessoas que não querem trabalhar espiritual, não querem ouvir nada espiritual. Imagine essas pessoas, pessoal. Entende o que. Entendeu? Entende o que acontece? Então, é isso, tá, pessoal? Então, ele fala: ocorre quando a ruptura ou a dissolução da identidade egóica. É uma mudança profunda na forma como ela se percebe e se relaciona com o mundo. Então, vai haver uma mudança como ela percebe, ela se percebe e como ela está percebendo o mundo. Então, o despertar é isso, pessoal. Quando você se percebe outra, você sabe que não é essa identidade. Você é algo, é uma alma, tá? Então, a gente não é um corpo que tem uma alma. A gente é uma alma, a gente é um ser espiritual, é uma consciência que a gente usa o corpo. Entende? Por um determinado tempo aqui nessa realidade. Então, por isso que a gente está aqui temporariamente humano. Então, humano é essa transição entre a alma e o corpo, né? O espírito, a consciência e o corpo. Então, isso que faz da gente o ser humano. Entende, pessoal? Não é fácil isso para as pessoas entenderem, né? Aí ele fala, a palavra desintegração significa a separação das partes de um todo ou de uma unidade. Então, a gente vai ter que se separar do ego para a gente se unir ao todo, entrar em uma unidade, entrar em uma frequência. É por isso que a gente tem que separar, pessoal. Porque a gente viu que, né, o corpo sempre está puxando as energias, sempre está puxando a gente para baixo. Nunca para cima, tá, pessoal? Mas enquanto a gente está nesse corpo vivo, né, a gente tem que saber usar as energias de acordo com a espiritualidade nos ensina, tá? Entende? Não é para dizer agora eu vou viver para Deus, eu não vou viver. Não existe isso, tá, pessoal? Então saia do corpo, sabe? Deixe, não queira mais voltar para o corpo. Não existe. E a gente tem uma programação que é o nosso propósito de vida que Deus colocou na nossa alma. E Deus está fazendo a gente
ficar aqui nessa realidade, ficar no corpo, a nossa consciência, né? Até que a gente cumpra esse propósito. Entende? A gente precisa entender isso, tá, pessoal? Então, é isso que é a desintegração. E eu coloco. E porque temos que entrar e lidar com esse processo de desapego. Por que a gente tem que entender? Porque isso faz parte da nossa concepção, do nosso processo aqui nessa realidade. A gente nasceu aqui, né? Foi manipulado, né? Desde criança. Então, depois a gente vai ter que largar essas crenças limitantes, familiar, né? Da sociedade, né, pessoal? Sociedade onde a gente vive. E também conceitos religiosos. E não são poucos, né? Foi enxertado, então, trazendo crença limitante para a gente. A gente precisa se desvencilhar disso, tá, pessoal? Para o nosso espírito estar livre, tá? A gente está. Olha, depois, quando a gente, você vai ver, a gente vai ficando mais leve, pessoal. Isso é que pesa a gente. Então, tá no campo mental, então essas coisas no campo mental é que pesa a gente, traz emoções pra gente, tá? Então isso que atrapalha a gente, tá, pessoal? Mas vamos lá, a gente falou a primeira, a terceira, não foi? Aí a gente falou a quarta parte. Aí ontem a gente falou a quinta parte. Aí a gente parou aqui na sexta parte, aonde a gente parou aqui no versículo 14, né? Pois o pecado não o dominará, porque você não estará debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, tem muita gente que não estão debaixo da graça, tá, pessoal? Esses evangélicos mesmo, tá? E aqui no meu canal tem muito evangélico, tá? Eles caíram na cilada da matrix religiosa, né? Que criou esse outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que os apóstolos trouxe, né? Então, um evangelho cheio de regras, cheio de coisas, tá, pessoal? Cheio de engano, passando a igreja, a igreja física era a igreja de Cristo, tá? Não sabendo que, não ensinando a gente que hoje a gente é a igreja de Cristo. Até hoje, tá? A maioria dos evangélicos prega assim, que você tem que estar lá na igreja. Se você sai da igreja, se ele lhe expulsa, ele lhe amaldiçoa de lá. Se você não fica lá, você não é de Deus, tá? Então até hoje tem isso, pessoal. Você entende? Então, a maioria dessas pessoas não estão na graça de Deus. Eles estão um evangelho falsificado aí, que é conhecido como apostasia. Então, o engano. Apostasia é o quê? É o desvio da verdade. Então, esse evangelho está fazendo as pessoas se desviarem da verdade dela, que é a verdade que está dentro dela. Então, quando eles fazem você buscar fora, está desviando vocês. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar essa verdade aqui, tá, pessoal? Eu sei que vai doer em algumas pessoas, tá? Mas é uma verdade. Todos aí, todos a gente tá fazendo você buscar fora, tá? Até grupos que se diz do despertar espiritual tá falando isso, tá fazendo isso. Então não tá dizendo a verdade para você, então tá levando você, desviando você da verdade. Entende? Então, é por isso que eu não quero, tá, pessoal? Aqui eu abri meu canal, aqui eu sei que vai ser difícil para a gente, mas essa é a verdade que a gente tem que ir trabalhando, para a gente ir evoluindo. Teve pessoas aqui, pessoal, você vê que meu canal, eu acho que ele já vai fazer um ano, né? Falta pouco para fazer um ano aí. E eu tenho mais de 1.300 vídeos aí
aqui no meu canal, tá? E tem pessoas aqui que tem 2, 3, 4, 5, 6 meses, tá? Não tem mais do que isso. Ela diz que expandiu a consciência nesses meses, mais do que ela ficou muitos anos na igreja. Tem pessoas que tem pessoas aqui que tinham 40 anos aí, pessoal. Nessas igrejas evangélicas, tem pessoa que tem 40 anos, mais de 3 anos também, e nunca tinha aprendido sobre essas coisas que eu estou ensinando. Entende, pessoal? Então, isso acontece, tá? Então, a maioria não está debaixo da graça, tá? Porque a graça de Cristo é esse evangelho, tá? Que é o trabalho da nossa espiritualidade, a expansão da consciência, tá, pessoal? E esses inventaram esse evangelho aí, né? Que não tem nada a ver com Cristo, tá? Nesse evangelho que tem por aí, dízimo, como é que se diz, campanha, não sei o quê, arruda, tem sal grosso, tem, tem várias coisas, pessoal. Quem mandou fazer isso, pessoal? Quem está mandando a vocês fazerem isso? Então, isso é apostasia, é um engano, e a maioria desses líderes, pastores, está sendo incentivado, né, para por dinheiro, por ganância, por estar bem aqui, né? Aqui, pessoas têm dinheiro aí, então elas caíram nessa cilada aí do ego de ter as coisas aí, tá? Então, isso acontece, e não falando a verdade para o seu próximo. Apostasia já tomou conta aí, tá, pessoal? Então, aí a sexta parte, né, pessoal? Gálatas 2, versículo 20, né? Porque vamos ver se a Bíblia fala sobre a desintegração do ego. Então, Gálatas 2, 20. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui lá para os Gálatas, né, pessoal? Capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele fala, pessoal. É bem claro que ele está falando dessa desintegração do ego, tá, pessoal? Fui crucificado juntamente com Cristo. Como assim, pessoal? Foi crucificado juntamente com Cristo. Quem foi crucificado? Paulo não estava lá quando Cristo estava sendo crucificado. Se a gente for olhar literalmente, não estava, mas ele está dizendo que foi crucificado. Quando pessoal? Quando ele despertou a consciência, né? Ele entrou na frequência de Cristo, então todos aqueles que estão na frequência, que estão despertos, eles estão crucificados juntamente com Cristo. Porque Cristo passou pela crucificação. A não ser se você não acredita que Cristo também não foi crucificado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi crucificado juntamente com Cristo. Quem? A consciência dele. Então, quando ele está levando a cruz, quando ele está levando a coisa, ele está indo para a crucificação. Então, para a morte dessa identidade egóica. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala, e desse modo já não sou eu. Então, que eu que ele está falando? O eu da identidade egóica. Então, não sou mais eu agora, essa identidade agora é quem que vive. Ele fala, já não sou eu que vive, mas Cristo. Então, Cristo vive em mim. Então, ele passou
o controle para que o Espírito de Cristo dirigisse ele. Essa nova vida, então, ele agora está dizendo que tem uma nova vida, né? Porque foi crucificado, quando ele ressuscitou espiritualmente, agora ele tem uma nova vida. Que agora vivo, então, ele está dizendo, essa nova vida que eu tenho espiritual, que agora vivo no corpo, então, a minha consciência vive no corpo, o que é que ele faz? Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Então, ele vive exclusivamente acreditando no Filho de Deus, né? Que é Cristo, né? Que me amou e se sacrificou por mim. Então, ele sabe que Cristo ama ele e esse sacrifício foi para que ele entrasse nessa frequência de Cristo. O apóstolo Paulo sabia, tá? Por isso que ele escreve isso aos Gálatas, tá? Para que você também entre nessa crucificação junto com Cristo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Rapaz, não é fácil esse despertar, tá, pessoal? Meu Deus, para que eu fui despertar? Mas não tem o que fazer, pessoal, tá? O negócio que agora a gente despertou, não tem mais jeito. Ai, irmão Samuel, não tem como eu voltar. Eu não quero saber dessas coisas. Não tem mais, pessoal. Já foi. Tá? Nem quem mandou eu despertar. Não adianta. Agora a gente tem que aguentar aí a situação e melhorar agora. Fazer o nosso caminho espiritual. Tá? Não tem como mais voltar. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 5. Sendo assim, Colossenses 3, 5, né? Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então, por isso, então, é o quê? É essa desintegração desse ego. Então, a gente tem que fazer e ir trabalhando para deixar essa natureza terrena, essa natureza que é uma natureza egóica. Porque senão a gente não vai fazer justiça de Deus, tá, pessoal? A natureza terrena egóica não faz justiça. É por isso que os homens até agora não estão fazendo justiça de Deus. Tá, pessoal? Então, pertence à natureza terrena, que é o quê? Imoralidade sexual. Então, Deus é contra o sexo? Não, pessoal. Deus fez a gente, né? Fez o homem e a mulher para praticar o sexo. Mas o que é proibido? A imoralidade. Isso que é proibido. A Bíblia proíbe a imoralidade. Não é o sexo, tá? Sexo normal, saudável, né? Entre duas pessoas que se gostam, não existe nada de mal nisso. Tá? É a imoralidade. Impureza, então, que pratica impureza, né? Paixões, né? Que tira do descontrole. Vontades más, então, vontade de fazer o mal. E a ganância. Então, aí, ó, vocês que são gananciosos, vocês que estão no meio religioso, tá? Vocês que estão no meio da espiritualidade, prosperidade, tá nessa ganância aí, viu? Aí, ó, vocês aí estão ainda no ego, na natureza terrena. Todos que estão fazendo, que ele fala, ganância, que é também idolatria. Então, quando você entra nessa ganância aí, prosperidade, você entra nessa ganância, você está cometendo idolatria, porque esse é o Deus Mamon. Tá? Teve até uma meditação, eu vi aqui falando a pessoa, né? Não vou dizer quem, tá, pessoal? A pessoa falando, ai, ame o dinheiro, ai, chame o dinheiro, ame o dinheiro. Amar o dinheiro, pessoal, aonde que as escrituras, qualquer escritura ensina a gente a amar o dinheiro? Aonde você já viu o apóstolo falar para a gente amar o dinheiro?
Isso é um engano, tá? Isso é adoração a Mamon. Ame o dinheiro, chama, ele vai vir para você, ame. Na meditação, tá, pessoal? Então, o engano, pessoal, ele está em todo lugar, tá? Se a gente não reparar. Então, se você entra nessa frequência de ganância, você tem aquela vontade de sempre fazer o mal ao seu próximo, você está numa paixão descontrolada, você está em imoralidade sexual, né? Não é você ter sexo, tá? Normal com a pessoa que você ama, nada isso não é nada imoral, tá? Mas você está na imoralidade com várias pessoas, você cometendo várias impurezas, então são frequências de baixa vibração e são a frequência da natureza terrena, então, da identidade egóica. Tá? É isso, pessoal. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá? Já está acabando já, ó. Já só tinha poucos versículos aqui. Vamos ler. Colossenses 2:11, versículo 11 e 12. Vamos ler. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mão humana, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojo da carne pecaminosa. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo traz aqui lá, a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ler aqui pausadamente para a gente entender, tá, pessoal? Porque tem muita gente ainda não tem esse conhecimento mais aprofundado das escrituras, tá? Então, por isso que eu tô gravando o vídeo assim, tá? Pausadamente, cada dia uma parte para eu explicar isso, tá, pessoal? Então, ele fala nele, então nele quem? Em Cristo, né? Também foste circuncidado. Então, porque o que é que antes os israelitas faziam? Ele circuncidava os homens, tá? Somente eram os homens, porque ele tirava a pelezinha que cobria o órgão genital do homem, né? Que é o pênis do homem. Então ele tirava aquela pele. Era a circuncisão. Mas ele disse, nele, em Cristo, também foste circuncidado. Não por intermédio de mão humana. Então não foi nenhuma mão humana que circuncidou o seu prepúcio. Mas o quê? Mas com a circuncisão feita por Cristo. Então, aonde é essa circuncisão? No coração, né, pessoal? Que é o quê? Que é o despojo, então, a desintegração do quê? Da carne pecaminosa, então, do homem, do ego. Né? Então, tem que acontecer essa circuncisão, né? Não é o tirar o prepúcio. Então, e as mulheres? As mulheres vão circuncidar? Porque a mulher não tem o órgão, né? Que o homem tem. É diferente, não é, pessoal? Ou eu tô errado? É isso que é a genética, a construção do corpo do homem e o corpo feminino. Não é isso? Nessa realidade aonde a gente vive, né, pessoal? Então, vai circuncidar onde? No coração. Então, a circuncisão feita por Cristo no coração, que é o despojo da carne. Então, quando você está desintegrando, largando essas coisas, então você está circuncidando a seu coração, a sua alma. É claro, pessoal, tá? O que mais? Colossenses 3, versículo 9. Vamos ler aqui. Colossenses aqui, a carta de Colossenses, a gente vai lendo, tá? Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com as suas atitudes. Então, o que é esse velho homem? Então, eu já expliquei aqui, né, pessoal?
O velho homem é esse homem, essa identidade egóica, é esse homem do desejo, é esse homem da carne, é esse homem que leva a gente não fazer as coisas do espírito. Por isso que eu coloquei a pergunta, é por isso que a gente tem que lidar com esse processo de desapego. A gente tem que saber que a gente tem que passar por isso para que a gente reflita a imagem de um filho de Deus. Então, faça a vontade do Espírito, faça a vontade de frequências evoluídas. Porque uma pessoa agora que está aí na carne, pessoal, né? Está aí, não quer saber nada de orar, de meditar, não quer, só quero saber de cachaça, eu quero é muita mulher. Então, você acha que essa pessoa vai querer parar para ouvir isso aqui que eu estou falando espiritual, pessoal? Não tem como, tá? É outra frequência. Então, pessoas que param para ouvir é porque já estão entrando, buscando essas coisas espirituais. Então, para ouvir meus vídeos. Então, vocês que se inscreveram aí, que eu vi aí, né? Muitas pessoas se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá? Obrigado pela confiança. O que é isso quer dizer? Vocês estão sendo para entrar nessa desintegração, tá, pessoal? Entrar nessa desintegração espiritual, entende? E a gente está indo melhorando, né? Tem uns aqui mais avançados do que o outro, tá? Tem uns ainda tá começando, tem uns ainda... Então, a gente vai ter que entender isso, tá? Cada estágio de consciência. Então, a gente está no estágio que a gente não pode mentir, pessoal. Não mentir ao outro, tá? Porque a gente agora que é desperto não pode mais mentir. Nossa, pessoal, eu participei de muitos grupos aí, nesses templos religiosos, né? Que é evangélico. Nossa, pessoal, o que tinha de gente mentindo, pessoal? Já começando pelo líder, né? O que tinha de gente mentindo, enganando pessoas, pessoal. E lá no meio, o evangelho, glória a Deus, aleluia, aleluia, pessoal. Tá? Então, tinha muitas coisas erradas lá, tá, pessoal? Mas vamos lá, porque já tem gente aqui gritando aqui, então vamos acabar aqui, tá? Ele fala, pois já vos despiste do velho homem. Então, você já despiu do velho homem com as suas atitudes, porque esse velho homem tem atitude aí que não são atitudes muito elevadas, que é a identidade egóica, né? Que a gente construiu aqui. Então, se você se despiu, você não pode mais entrar agora em frequência em mentira, em engano, seja uma pessoa correta, sincera. É difícil? É difícil, irmão senhor. Ah, você vai se tornar besta, irmão senhor. Aí. Por exemplo, mesmo, tem muita gente que me acha besta aqui. Você devia estar aí cobrando aí dessas pessoas, é isso aí. Você é besta. Eu já ouvi isso, pessoal. Entende? Entende porque a pessoa não entende, tá? Aí ele fala, você acha que eu vou mentir aqui para tirar dinheiro de vocês, fazer que vai acontecer isso? Não, pessoal, vai acontecer isso, ó. Deus aqui falou comigo, ó, igual os pastores, igual os outros grupos religiosos estão fazendo com vocês, pessoal. Jamais, tá? Não vou deixar minha eternidade por causa de migalha de dinheirinho aí que vocês vão colocar aí na minha conta. Jamais, tá? Aí ele fala, Tito 3, versículo 3. Vamos ler. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivia iludido. Então, o que é que Tito está falando aqui, pessoal? Ele está falando que a gente, né, estava iludido, estava vivendo também nesse engano da Matrix, né? Tinha um tempo que a gente estava dormindo.
éramos insensatos, não tinha sensatez, equilíbrio, né? Estava totalmente desequilibrado, porque sensatez é uma pessoa equilibrada. Desobediente, então estava desobedecendo tudo. Vivíamos iludido, então você estava numa ilusão do seu ego, tá? Você está iludido pela Matrix, iludido por essa realidade. Então, antes a gente estava assim, então a gente o quê? Houve um despertar, houve uma convenção da nossa consciência. Então, e era escravizado por toda espécie de paixões e prazeres. Então, a gente estava sendo escravo das nossas paixões e dos nossos prazeres. Todo mundo experimentou isso, tá, pessoal? Servíamos a maldade e a inveja. Então, a gente fazia maldade, tinha inveja. Ainda hoje as pessoas, para deixar essa frequência de inveja, tá, pessoal? Você vê no meio religioso que eu passei, nossa, quanta inveja tinha lá, pessoal. Tem gente que tinha inveja lá de mim, tá? Eu não tinha nada, pessoal. Um pobre lá na igreja. É igual também aqui, talvez tenha gente aqui que tem inveja. Já pensou se eu vou começar a aparecer muitos membros aqui? Então, os outros YouTube que fazem essas coisas espirituais, disse, nossa, porque esse cara aí está conseguindo, ele pode ter inveja. Porque às vezes tem muitos que investem dinheiro aqui, tá? No canal dele e tal, para ele crescer, para ele. No entanto, ele pode ter inveja da pessoa. Não é fácil, pessoal. Você vê como não é fácil a gente desintegrar do nosso ego? É coisa muito complicada. Então, existe um processo. Então, você vai ter que ir entrando nesse processo para ir melhorando, pessoal. Tá? Mas é uma decisão sua, tá? Como é que se diz? Não é coisa forçada, é você que tem que tomar a decisão, tá? Então, servir a maldade e a inveja, sendo desprezível e odiando uns aos outros. Então, a gente fazia coisa, então, odiando um ao outro, né? Então, com a frequência de ódio, porque tinha inveja do outro, porque o outro falou isso, tá? Então, a gente estava assim. Então, esse recado ele está falando para quem? Para aqueles que é desperto, para aquele que é espiritual. Então, antes estava assim. Então, não podemos ficar mais nessa frequência. É o que Tito vem trazendo aqui, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Gênesis 3, versículo 5. Então, o que é que as escrituras falam aqui de Gênesis 3, versículo 5? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês serão abertos. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, isso o, o maligno, né, estava falando para Adão e Eva, né, pessoal? Aquela passagem lá onde o inimigo está falando com ele, que disse, porque Deus sabe, no dia em que comerem, os olhos de vocês serão, abrirão. Então, que olho ele está falando? O olho carnal, né? Então, vai ser aberto esse olho para ficar preso nas coisas carnal. Então, os seus olhos foram abertos para isso. Quando Adão ali, né, comeu ali da fruta, né? É uma história, tá, pessoal? Muitos dizem que não existiu essa história, que é uma coisa. Mas por que que a gente, né, tem o DNA de Adão lá, de Adão e Eva? A gente veio lá da mesma estrutura. Por isso que a nossa raça é adâmica. Então, não significa que a gente não é. É uma historinha. Agora, é uma historinha, é uma história que talvez não tenha a totalidade da verdade.
tá? Mas uma coisa que aconteceu, aconteceu. Será que foi dessa forma? Aí a gente pode questionar. Então, isso você tem que crer, tá? Comerão, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, então você será como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, começou a partir daquele momento, Adão ia conhecer o bem e o mal. Então, essas duas frequências, tá? Ele começou a abrir os olhos para frequências mais baixas, o mal, porque ele já tinha conhecimento do bem, Adão e Eva. Então, ele abriu os olhos para o mal, tá? A frequência mais baixa, né? Que é uma frequência mais baixa. Então, por isso que entrou isso aqui nessa realidade, tá? Então, quando ele conheceu essa frequência do mal, tá? Tudo bem, pessoal, mas o negócio é quando você coloca seu coração nessa frequência. Você fica agarrado, então, você tem um apego. Então, todos nós aqui já viemos dessa frequência porque Adão e Eva, né? E por isso que Cristo foi pagar esse preço. Para que aqueles que entram em Cristo agora, ele entre nessa questão espiritual, tá? Que acontece, entende? Espera aí que minha neta aqui veio aqui, ó. Para eu colocar a internet para ela. Tá vendo? Aí, ó. Pronto, a internet para você, ó. Então, vai. Tá vendo? Quer usar a internet, tá vendo, pessoal? Olha lá, ó, vai lá. Vai a bisquila com ela também. Então, passou a conhecer o bem e o mal. Então, a frequência, tá? O negócio, a gente também estava nessa frequência, tá, pessoal? Mas a gente, quando despertou, a gente estava dormindo, não tinha. A gente despertou, então agora a gente tem que ir largando essas frequências mais baixas, para a gente se aproximar de frequências do bem, frequências elevadas. Então, isso aconteceu lá com Adão e Eva também. A consciência dele foi aberta para essas coisas da frequência mais baixa, né? Para o bem e o mal. O inimigo enganou ele, né? E isso aconteceu, tá, pessoal? Agora, a gente é como Deus, então, o que é como saber como Deus? A gente vai ter que controlar agora essa frequência. É o que a gente está aqui treinando para se tornar um filho de Deus. Então, se tornar como um Deus que controla tudo e trabalha as frequências evoluídas. Entende? O que mais? 1 Pedro 5, versículo 5. Vamos lá, pessoal. Peço igualmente aos jovens, esteja sujeito aos que são mais velhos, que todos se revista de humildade no trato de um para com o outro, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, você vê que é uma frequência, tá, pessoal? Que eu não sei o que acontece, tá? No meio, principalmente no meio religioso, a soberba, porque acha que é melhor do que o outro. Você pode olhar aí, ó, seu líder, ele acha que ele é melhor do que você. Nessas igrejas que eu passei, é assim, pessoal, tá? É uma soberba. Mas o que é o ensinamento de Pedro, né? Ele peço, então ele está pedindo aos irmãos, que é espiritual, né? Aos jovens, então aqueles que é mais jovem, consciencialmente, não tem muito ainda entendimento, esteja sujeito ao que são mais velhos. Que esse mais velho está ensinando a vocês, né? Mas esse mais velho
não pode entrar na soberba, né? Dizer, eu sou melhor, Deus é que fala comigo, tal. Porque quando você entra nessa frequência, você se desvia da frequência da humildade, que é da espiritualidade. Por isso que tem muitos agora líderes desses grupos aí, desviados da espiritualidade, tá? Isso aconteceu, né? Tem uma história lá que Deus mandou um jovem, né? Um profeta jovem para uma cidade lá, vá lá, profetize lá, e aí as pessoas se converteram lá. Ele profetizou, aí ele disse: quando você voltar para o caminho, não vá comer nada, não vá para casa de ninguém, coma nada, vá em jejum pelo caminho. Mas o que é que aconteceu? Quando ele fez aquela obra lá, o profeta jovem, tinha um profeta antigo, um profeta velho, que ele ficou com ciúme. Por que que Deus não me usou? Eu sou mais velho. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece muito, tá? Então, por que que Deus não me usou aqui para esses povos? Agora esses povos aí se converteu assim. Por que Deus não me usou? Eu sou um profeta. E então, ele teve ciúme. O que é que ele fez? Ele disse, ele falou com o jovem, o profeta jovem, eu também sou profeta do Senhor. E ele falou comigo, então, disse que Deus falou com ele e Deus não falou nada. Ele falou comigo para que você venha para minha casa e coma. E aí o que é que o profeta jovem acreditou, porque ele é um profeta velho, né? Acreditou nesse profeta velho, né? O profeta jovem acreditou. Então ele foi, mas Deus falou com ele, ele vá lá e vá pelo caminho, não coma nada, não pare para comer nada. E aí o profeta jovem, né? Não deu ouvido ao que Deus falou, mas ele foi enganado porque veio um profeta velho com ciúme e falou que Deus tinha falado com ele para ele ir comer na casa dele. Então ele comeu. Quando ele saiu pelo caminho, né, pessoal? Você vê a história aí, tá na Bíblia. Ele saiu pelo caminho, o que é que aconteceu? O leão devorou ele. Já foi. Eita, o profeta jovem morreu. Aí o, o profeta velho se lamentou muito porque ele tinha falado uma mentira, um engano, tá? Aí enterrou lá o profeta jovem, aí se arrependeu muito. Porque ele mentiu. Por que que ele fez isso, pessoal? Por causa do ciúme, da soberba. Ele queria ser, eu sou melhor aqui. Isso acontece muito, tá, pessoal? Então, é o que Pedro está ensinando aqui. Peça igualmente os jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos, então, todos se revista da humildade. Então, tanto o jovem quanto o velho, então, tanto aquele que tem uma posição, quando não tem, todos têm que se revestir dessa frequência, que é uma frequência evoluída, tá, pessoal? A humildade. E é o que está fazendo, às vezes, muitos líderes, muitas pessoas que têm posição. Por isso que eu não tomo lugar aqui de soberba, eu sou melhor do que você. Como os pastores se colocam, eu subi na nave, o anjo falou comigo, eu fui para a sétima dimensão, eu não sei o que. Eu não me apresento assim, pessoal. Olha como está cheio, até no meio da espiritualidade, está cheio de pessoas assim que se apresenta para você que é melhor do que você, tem o poder, tem a energia que Deus colocou na cabeça dele. Tá, pessoal? Tem muita gente, e essas pessoas estão caindo na espiritualidade delas, estão fazendo as outras pessoas caírem também. Isso é muito importante. Por quê? Quando você entra na soberba, isso é ego, tá? O ego está trabalhando. Então, você precisa trabalhar o que aí? A desintegração desse ego. É por isso que não é fácil, tá, pessoal? Despertar não é fácil. O despertar do engano, que é fácil. O que essas pessoas passam é o despertar
do engano. A mesma coisa com os evangélicos. Esse evangelho aí que eles estão falando, isso aí é fácil, mas aquele que é o verdadeiro evangelho é difícil da gente, tá? Mas é isso, com a ajuda de Deus, né? A gente pode conseguir, a gente cumprir o nosso propósito. Pelo menos isso, tá? Aí ele fala, então todos que é espiritual, ele pode ser o mais velho, o mais jovem, ele pode ter uma posição não, ele todo se revista da humildade. Então, todos têm que ter humildade. No trato de um com o outro. Então, no trato de um com o outro, né? Porque todos nós somos irmãos, por mais que eu tenha uma posição, eu estou ensinando a você, mas o trato que eu tenho com você é com essa humildade, é que a gente somos iguais, estamos no mesmo barco. Então, é essa frequência que a gente tem que entrar, tá? E o que não acontece, tá? Principalmente com aquele que é mais velho, às vezes que está ensinando, ele acha que ó, então a soberba toma conta dele. Então, vai cair, tá, pessoal? Sua espiritualidade vai para longe, tá? Não é essa frequência, tá? Quanto mais você cresce no reino verdadeiro de Deus, da espiritualidade, quanto mais você é maior, cresce, você é como um servo. Mas aqui, nessa realidade, ensinaram o contrário. Então, por isso que os menores aqui estão servindo ao maior. E não é o maior que serve ao menor. É o contrário. Então, isso é coisa do inimigo. Se está ao contrário, é o inimigo que está trabalhando aí. Porque o correto no reino de Deus, aqueles que são espiritual, ele que é maior, o mais velho, ele tem que servir ao menor. Mas tudo foi deturpado, tá, pessoal? E é por isso que tem muita gente, tá? Como é que se diz? Caindo nessas frequências, tá? Principalmente pessoas que ensinam, né? Pessoas que estão liderando outras pessoas. Então ele cai nessa malha fina aí, de ser melhor do que a outra pessoa, ele não é, e aí cai. A espiritualidade dele vai pro saco. Então, e o pior de tudo, que ele vai fazer ainda pessoas se desviarem também, entrar na mesma frequência, se desviar da espiritualidade. Então, muito cuidado vocês aí, né? Principalmente vocês líderes, tá? Ele fala no trato de um para com o outro. Então, a humildade no trato um para com o outro. Porque Deus resiste ao soberbo. Então, Deus resiste ao soberbo. Deus não vai querer conta com soberbo. Mas dá graça ao humilde. Então, a graça de Deus fica sobre aqueles que são humildes. Então, a graça é esse Espírito de Deus, tá? É essa espiritualidade trabalhando na sua vida. Então, para que esse Espírito esteja dirigindo, você tem que estar nessa frequência da humildade. Eu até já gravei um vídeo aqui, tá aí no meu canal, né? O que é humildade espiritual, tá aí. Seria um bom vídeo para vocês assistir, tá? Entende? Então, é isso que tem que acontecer. Por quê? Porque Deus está resistindo a soberbo. Os que, eu sou não sei isso, eu sou não sei quem, você sabe quem eu sou? Tem muita gente, tá? Da igreja, principalmente evangélica, né? Até também os espirituais estão falando, você sabe quem eu sou? Sou fulano de tal, eu subi na nave, sabe? Então, já foi, tá, pessoal? Espiritualidade, então Deus não vai estar, a graça não vai estar sobre essa pessoa. Soberbo. Então, Deus resiste. Mas aquele que é humilde, aquele que é humilde, manso de coração, né? Como Cristo, o Espírito vai estar com ele, vai estar trabalhando na vida dele e na vida das pessoas que estão ao lado dele.
é isso, tá, pessoal? E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu preciso falar a verdade para vocês, tá? Não enganar vocês. Então, 60 minutos, acabamos. Graças a Deus. Deus vai dar graças aos humildes. Acabamos aqui, tá, pessoal? Acabamos essa série também, né? Foi seis partes, né? 6 capítulos, né, pessoal? Mas é isso, conseguimos, né? Conseguimos passar a mensagem para você. Eu acho que agora vocês têm ideia do que seja essa desintegração do ego. Você já começou né? Então, já é um conhecimento que você vai servir para você, tá? Então, agradecer a vocês novos que se inscreveram no meu canal também. Agradecer aquelas pessoas que já estão aqui já há um bom tempo aqui, desde o começo comigo, tá? Agradecer a vocês. E a gente agora vai partir, amanhã eu vou gravar outro tema aí. O tema já está aqui pronto, mas amanhã eu vou falar sobre esse tema. Eu vou dar a introdução, tá? Agradecer a vocês. Meu neto já está aqui no meu pé já. É o quê? Aí, ó, tá vendo? Tá falando. Tá querendo falar. Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!